Se você gosta de universos distópicos e ficção científica, então você precisa conhecer esse livro aqui. Hoje nós vamos explorar o livro Nós, do escritor russo Yevgeny Zamyatin. E é um livro que foi escrito entre 1920 e 1921, logo após a Revolução Russa. Uma das coisas mais interessantes nele é que ele foi censurado e não pôde ser publicado na União Soviética, por ter sido, enfim, considerado aí indesejável ao sistema da época, né, que era um estado totalitário. E ele acabou então sendo publicado pela primeira vez em língua inglesa nos Estados Unidos em 1924. E ele só foi publicado na União Soviética mesmo em 1988, muitos anos depois. Então sim, nós estamos lidando dessa vez com mais um livro censurado, como outros aqui do clube, e nós já vamos entender por que ele recebeu esse título aí, essa expulsão aí do seu país natal. Mas antes de tudo, nós precisamos falar sobre essa capa aqui, maravilhosa, né? No primeiro momento, a gente até fica impactado, né? Ela nos causa um impacto. E de certa forma até um estranhamento. A gente olha para ela, né? Tanto essa parte da frente quanto essa parte de trás, e tem um pouco de estranhamento, né? Da proposta dela. Vejam que isso acontece porque nós estamos lidando aqui com arte moderna. E uma das características principais da arte moderna é, de fato, esse estranhamento inicial. Digamos que uma característica que acompanha a arte moderna de forma geral. E isso acontece também aqui. Essa pintura aqui, então, é uma pintura chamada Desportistas, do pintor Kazimir Malevich, um pintor ucraniano que, embora seja da Ucrânia, viveu muito tempo na Rússia e passou pela experiência da Rússia pré-revolução e pós-revolução de 1917. Então ele foi um contemporâneo ao Zamyatin e ele é considerado, o Malevich, o artista mais proeminente do movimento suprematista. E o que era esse movimento, né? Nós estamos falando aqui de uma das vanguardas da arte moderna, e que era um movimento que defendia muito a forma pura, a abstração absoluta. Então vejam que a forma, a geometria, a arte abstrata, elas eram levadas de certa forma ao seu grau supremo, ao limite. Por isso que nós chamamos esse movimento de suprematismo, precisamente. Agora vejam, isso a gente consegue perceber aqui nas formas, né? Vejam que o Malevich, de fato, ele tem essa predileção pelas formas quase geométricas, né? A gente está lidando aqui com desenhos planos. Esses homens que estão aqui, né? Esses atletas que estão aqui na pintura, deixa eu abrir para a gente ver melhor. Aqui a gente tem um pouquinho de mudança de perspectiva para caber na capa, né? Se vocês forem ver a capa original, aliás, a pintura original, eles estão com uma distância um pouquinho mais próxima, né? Entre um e outro. Mas percebam que a gente tem, de fato, essa construção aqui com formas quase geométricas, com essa questão das cores sólidas, né? A gente tem também a preferência pelas cores primárias, não tem muita mistura de cor. E, de fato, o Malevich, ele vai priorizar essa estética para nos passar um sentido, para nos passar uma imagem. E tudo isso perpassa toda a obra dele, não só o Desportistas, mas também várias outras pinturas. De fato, quando a gente fala no nome do Kazimir Malevich, nós estamos falando de uma contribuição que foi tão importante para a arte moderna de forma geral, que ele foi, inclusive, considerado um mestre da arte abstrata, e ele também foi reconhecido pela famosa Escola de Arte Vanguardista de Bauhaus, da Alemanha, como um dos artistas mais influentes aí da modernidade. Então vejam que temos então essa importância do ponto de vista artístico para essa pintura do Malevich, mas também a gente pode pensar, mas por que essa pintura especificamente? Por que não outra? E a verdade é que esse quadro, né, essa pintura, guarda uma relação muito grande com a história de Nós, embora tenha sido pintado posteriormente à publicação do livro. O Zamyatin e o Malevich, eles viveram no mesmo período, né, como a gente comentou, pós-Revolução Russa. E nesse período de tensão pós-revolução, eles passaram por todo o processo de consolidação do Estado totalitário da União Soviética. Então, ambos viveram nesse contexto em que o Estado começava a controlar a arte e a literatura e a querer, inclusive, que ambas, né, servissem aos propósitos do partido e do governo. E isso era algo que incomodava tanto o Zamyatin na literatura quanto o Malevich na arte. E nessa obra especificamente, ele vai fazer então uma dura crítica já ao governo, porque esses indivíduos que estão aqui sem rosto, sem profundidade, estão realmente despersonalizados, eles não têm um caráter individual, eles não têm, né, uma identidade. E é exatamente isso que acontece com os personagens de Nós, da história aqui do Zamyatin. Por quê? Logo no início, a gente pode perceber, né, que esse livro aqui, a gente já pode começar a explorar um pouco ele, inclusive essas ilustrações, né, que ficaram excelentes.
e muito adequadas assim à história do livro. Então, quando vocês forem fazer a experiência, quando chegar aí o livro de vocês, né, para quem adquiriu, vocês forem fazer a experiência da leitura, vocês vão perceber que de fato é muito interessante como essas ilustrações aqui, elas casam muito perfeitamente com o universo matemático e ditatorial, né, controlador aqui do livro. É excelente. E aí a gente tem então o sumário, né, e as outras questões aí do livro. E logo no início, depois da apresentação aqui do nosso editor, a gente tem no primeiro registro, né, o primeiro capítulo aí, o primeiro registro, esse primeiro contato com a história e ver que de fato se trata de uma espécie de diário de um homem que se chama D503. Então ele não tem um nome, ele tem um número, ele é um número dentro da sociedade aí do Estado Único, que é o nome do regime que eles vivem. E este protagonista, que é o D503, ele é um engenheiro responsável pela construção de uma nave espacial. Vejam que aqui distopia e ficção científica vão se misturando de uma forma muito interessante, porque a gente tem os aspectos distópicos mais consolidados que nós vemos até hoje nas distopias, mas também nós temos essa pitada assim de ficção científica que vai conversar com outras grandes obras que inclusive nós também temos hoje, como Star Wars, com as suas naves espaciais e tantas outras produções, principalmente do cinema, que vão trazer essa ideia da viagem ao espaço, né? Então, este livro aqui da década de 20 já estava dialogando com isso. Agora vejam, o D503 ele não tem um nome, ele não tem uma vida própria construída a partir das escolhas dele, ele não tem uma individualidade. Tudo basicamente é controlado pelo partido, inclusive os horários dele. Cada horário do dia é controlado e ditado, né? O Estado controla tudo que as pessoas fazem o tempo todo, em cada horário do dia. Mas o mais engraçado é que a gente vai lendo o relato dele em primeira pessoa, então a gente é muito rico porque a gente percebe, digamos que a consciência dele em relação ao sistema, né? E essa consciência em relação ao sistema é muito interessante porque ele valoriza muito essa forma de vida. Ele realmente gosta do que ele está vivendo, ele é feliz de certa forma, satisfeito com a vida que ele leva. E ele acredita plenamente que o Estado Único é o melhor caminho para a civilização. Um outro dado interessante é que aqui nós estamos falando já do século 27. Então, muitos e muitos séculos depois, o livro foi escrito lá no século 20, o Zamiatin faz um salto temporal e imagina como seria esse futuro no século 27. 7 séculos depois. E aí, a partir disso, ele começa a colocar toda essa imaginação em relação à ficção científica, né, no caso da nave espacial, de levar o sistema que eles vivem para outros planetas. Mas a gente também tem, aqui nesse livro, a consolidação da distopia como nós a conhecemos hoje. O que isso significa? Vejam que o gênero distópico, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, e o gênero distópico, ele, enfim, nasceu muito antes, tem muitas características, mas o Nós é um livro muito importante para esse gênero, porque ele consolida muitos modelos, digamos assim, formatos de narrativa, que depois nós vamos ver em obras posteriores, que são muito importantes, como 1984, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, e várias outras distopias que a gente poderia citar aqui. Inclusive até mesmo o Conto da Aia, depois eu vou mostrar para vocês em que ponto a gente pode aproximar as duas. Mas vejam que são histórias que nascem, digamos assim, daqui, da consolidação do Zamiatin no Nós, nessa escrita. E a gente pode perceber já de primeira toda essa ideia do Estado totalitário, da abolição da individualidade, do controle máximo e desse amor que eles têm por isso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já começa no diário com o protagonista, com o D. Vou chamar ele assim, tá? Vamos colocar um apelido nele para não falar toda hora D503. Então, o D, ele já abre o seu diário falando sobre o projeto da Integral, que é a nave espacial, então, que está sendo projetada e construída por ele para levar, então, ao espaço sideral o regime que eles vivem, né? E aí nós temos toda hora essa referência aqui aos heróicos antepassados, né? Aquilo que aconteceu 1000 anos atrás, quando ocorreu a conquista aí de todo o globo terrestre sob o poder do Estado Único. Então, nesse primeiro momento, a gente já entra em contato com essa ideia de que nós estamos lidando com um futuro distópico. Esse futuro distópico não é um futuro pós-apocalíptico, como nós temos em muitas outras obras. Então, não é que aconteceu o fim do mundo e algumas pessoas sobreviveram, não tem aqui nenhuma questão ambiental acontecendo. O que foi, sim, é um domínio aí desse Estado Único que vai tomar posse de todo o planeta e, a partir disso,
isso instaurar um novo regime de controle total. E aí, enfim, eles estão com esse projeto e é muito interessante, vejam só, como a gente está falando de uma sátira também, né? Além de distopia, o Zamyatin também escreveu uma sátira. Então o Nós, ele vai o tempo inteiro brincar com várias ideias a respeito de liberdade, selvageria, ele vai fazer contrapontos que, enfim, acabam sendo até mesmo quase engraçados. Vejam que aqui, por exemplo, se a gente vai pegar esse trechinho logo no início, reserva-se ao Senhor e submeter ao benéfico jugo da razão os seres desconhecidos que habitam outros planetas, talvez ainda no selvagem estado de liberdade. Vejam que é muito interessante porque a gente começa a pensar primeiro, o benéfico jugo da razão é o que rege a sociedade do Estado Único. É uma sociedade pautada basicamente na razão absoluta. A razão absoluta é o que vai gerir totalmente o que está acontecendo aqui. Então, não existe espaço para emoção, eles não podem simplesmente sentir coisas. A ideia aqui é que eles sejam, de fato, totalmente racionais, sem abertura para descontroles das emoções humanas. Quase como se o homem se transformasse em uma máquina. E aí, essa razão absoluta, esse jugo da razão, ele na verdade é tratado o tempo todo como benéfico, como muito bom. E aquilo que tem relação com a liberdade, ou com algo que seja incontrolável, como afinal é o próprio ser humano, é tratado como um estado selvagem. Então, são selvagens aqueles que têm liberdade. E vejam que então, seguindo, a gente vai conhecendo um pouco o D, como ele é. A gente também descobre que ele é um matemático, engenheiro, que preza muito aí pela ciência, matemática, enfim, pela questão das exatas. Mas é interessante como esse livro também consegue dialogar com a poesia e a dança. Porque, inclusive aqui no segundo registro, a gente tem uma comparação muito interessante que o protagonista faz em relação à beleza, em relação ao balé, principalmente aqui nesse último parágrafo aqui da página 17, que vocês vão ver, ele começa a fazer toda uma comparação e refletir sobre a beleza. Por que a dança é bela? A resposta é, porque é um movimento não livre. Porque todo o profundo significado da dança reside precisamente nessa submissão absoluta e estética, nessa perfeita falta de liberdade. São várias metáforas que o D vai utilizar ao longo do seu relato para nos fazer acreditar de que faz sentido aquele mundo, de que realmente ele é positivo, ele é bom por si só. E eu acho que a comparação com o balé aqui, ela é simplesmente genial, porque de fato, se alguém, enfim, se você já dançou balé, ou já teve contato com balé, ou já viu, já assistiu alguma apresentação, de fato o balé é uma dança formada por passos muito fixos. A bailarina, ela precisa aprender aqueles determinados passos, então ela vai aprender o plié, o grand plié, o pas de deux, enfim, vai aprender todos os passos ali do balé e nesse aprendizado ela tem muita rigidez de movimento, Não é uma dança que de fato tem movimentos livres, os movimentos são muito precisos, Essa é uma das características do balé clássico. E isso permite inclusive que o corpo de baile numa grande apresentação dance com movimentos quase idênticos entre si, porque elas estão ali não só pela coreografia, mas também pela questão da posição do braço, a posição dos pés. Tudo isso é de fato calculado, digamos assim, no balé. O balé é uma dança que tem abre para esse precedente, assim, olha, porque elas não têm muita liberdade de movimento, é porque ele é tão belo. E o balé também dialoga com outra questão aqui, que é a questão da força, aquela força velada, Porque quando a gente assiste uma apresentação de balé, a última coisa que a gente pensa é no esforço da bailarina, porque é tão leve, é tão belo, é tão maravilhoso, Ver uma bailarina dançando parece tão fácil, que a gente não tem dimensão nenhuma quando nós assistimos da força que é preciso ter, do preparo físico e da força demandada, inclusive da dor que a bailarina sente ao dançar. E é muito interessante como, de certa forma, isso também estabelece um paralelo com a sociedade de nós. Porque vejam que essa sociedade aqui, ela é uma sociedade totalmente esterilizada. Acho que a gente pode pensar nisso. Porque as pessoas já não vivem mais. Agora, eu não sei se eu vou achar aqui para mostrar para vocês, direto no livro, a descrição do ambiente. Mas vejam que nesses primeiros capítulos, a principal coisa que o D faz conosco é nos ambientar, nos mostrar onde ele vive. E nesse ambiente nós estamos falando de casas construídas integralmente em vidro. As pessoas não têm parede, as pessoas não têm porta, as pessoas não têm como se esconder. As casas são inteiramente construídas em vidro. E então,
todo mundo sabe o que está acontecendo em todos os ambientes. Esse é, inclusive, uma das formas de mecanismo de controle, né? As pessoas não têm para onde se esconder. E aí, vejam que esse vidro, inclusive, é tratado como um vidro perfeito, como um vidro maravilhoso, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Em dias assim, né? Ele está comentando a respeito do céu. O mundo inteiro parece fundido no vidro inquebrantável e eterno da muralha verde e de todas as nossas construções. E aí a gente vai conseguindo enxergar um pouco esse mundo em que existe uma muralha verde, eles estão dentro de um muro que é composto aí por vegetação, e dentro desse ambiente eles estão em prédios, edifícios compostos integralmente por vidro. Então não existem barreiras aí para não enxergar o que está acontecendo. E é de fato um mundo esterilizado em que a violência ela se dá de uma forma muito limpa, né? A violência em cima desses personagens, a pressão, o domínio, ele é feito de uma forma muito sutil. Bom, sutil talvez não seja a palavra, né? Não é exatamente sutil obrigar as pessoas a fazer tudo isso que elas fazem. Mas eu quero dizer para vocês que essa é uma violência limpa, né? Ela é uma violência, é um controle exercido muito mais no âmbito psicológico do que no âmbito físico. Não existe aqui o tempo todo castigos, prisões, sangue, pancadaria, vocês entendem? Aqui as coisas são muito limpas, as pessoas são muito pacíficas. E aí a gente vai conhecendo esse ambiente e entendendo que de fato a metáfora do balé, dadas as devidas proporções, faz realmente muito sentido para entender esse universo. Outra coisa que a gente vai entendendo também ao longo da narrativa é o comportamento deles, né? Então a gente vai conhecendo aí algumas coisas, né? Algumas práticas. Por exemplo, aqui logo no segundo capítulo, a gente já tem uma ideia de como eles se comportam, né? Existe aqui um momento em que eles estão na avenida, estão marchando, e aí em fileiras ritmadas, em grupos de 4, marchavam os números, marcando entusiasticamente o compasso. Centenas, milhares de números em unifs azuis. Esses unifs aqui são os uniformes, porque, claro, todos vestem a mesma roupa, né? Eles estão vestidos iguais, com douradas insígnias no peito. O número que o governo deu a cada um. E aí vejam como é interessante que eles, de fato, eles se comportam como se eles fossem um só. Eles se erguem e se comportam nesse ritmo, nesse controle absoluto, que vai ser quebrado apenas no momento que eles vão chamar ali de horas pessoais. Nessas horas pessoais, eles têm o direito de se encontrar sexualmente com outra pessoa do sexo oposto. E aí é interessante porque aqui o controle se dá até mesmo, né, na vida íntima, na vida sexual dos personagens, e não existe mais a ideia de família. Eles não têm mais uma família, as pessoas não moram mais juntas, as pessoas moram separadas, eles têm essa hora do dia específica para ter aí um encontro, né, sexual com quem eles têm interesse. Esse encontro se dá por meio de um talão cor-de-rosa em que eles colocam aí com quem eles querem se encontrar. Então eles chegam lá e digamos que entregam o talão para a pessoa, tá tudo ali marcado e enfim, tem aí os seus 1h e 45 minutos de momento íntimo. E depois os filhos também não ficam com eles, os filhos são criados pelo Estado. Então é uma realidade em que não existe mais essa ideia de família, de casa. É uma esterilidade que vai tomando conta de tudo. Os uniformes são estéreis, com esse azul, com esse cinza, tudo é de vidro, o ambiente enfim, sempre acinzentado, e um pouquinho de verde ali na muralha, algumas árvores muito bem planejadas, um muro, afinal, protegendo todo lugar, e tudo isso é impenetrável, é um estado de permanência sempre nesse ritmo. O que quebra isso é uma personagem que vai aparecer logo aqui no início, que é uma mulher chamada I-330. E essa mulher aqui, ela causa de fato uma impressão tão grande no D, agora a gente vai chamar ela sempre de I, tá bem? Para facilitar. Então, a I provoca no D uma impressão tão forte que ele vai descrevendo ela sempre com características muito, muito únicas, muito próprias dela, né? Então ele começa esguia, brusca, teimosamente maleável como um chicote. A ideia do chicote sempre aparece muito para falar da I. E aí ele vai comparando com a outra mulher com quem ele se relacionava, que é a O90, e aí ele sempre diz que a O é super acolhedora, é macia, redonda, rosada, ele sempre vai caracterizar a O dessa forma, como um O, inclusive. E a I vai ter essa outra característica de ser, de fato, impetuosa,
rebelde, ele já nota, mesmo sem dizer, né, mesmo que ela não tenha dito, que ela tem um ar de rebeldia que vai, então, desestabilizá-lo completamente. E aí eles, enfim, vão ter o seu primeiro encontro aí na hora pessoal e vai acontecer, claro, eu vou contar um pouco da história para vocês, que o D fica totalmente apaixonado pela I. E é com ela, então, que começa a existir nele um despertar. Por quê? Ele começa a se inquietar, ele começa a questionar as coisas. E aí a gente vai vendo a questão aí de como era o passado, de como era o presente, como eles vivem, a permanência da muralha, os horários, né? E ele começa enfim, questionar a questão das horas pessoais, mas não é que ele faça um questionamento completo. O que acontece com o D, na verdade, é que ele está perdidamente apaixonado pela I. E no primeiro encontro deles, o que acontece, né? Quando eles têm o primeiro encontro, na verdade, eles vão até uma casa antiga, que é muito interessante, né? Que é uma reprodução das casas como eram, né, na década de 20. E nessa casa antiga, ele começa a entrar em contato com os móveis, com a abundância de cores, com a abundância de formas e fica totalmente desestabilizado. E isso aparece depois também no próprio comportamento da I, porque naquele ambiente, ela bota uma roupa, um vestido de seda amarela, que também causa um impacto muito grande nele. Ela fuma, ela bebe, que são coisas proibidas aos números, aos numerais. Ela não poderia beber ou fumar, mas enfim, ela de alguma forma consegue isso e ela tem esses comportamentos disruptivos que vão aos poucos causar essa impressão muito grande no D, né? Totalmente apaixonado por ela. E vejam que é interessante como esse mecanismo ele se aproxima de outras narrativas como 1984, que foi de fato muito inspirado no Nós, com aí suas óbvias diferenças, mas em 1984 nós temos algo semelhante, né? Porque o protagonista, o Winston, ele começa a questionar o sistema e ele descobre uma mulher, né, a Julia, e se apaixona por ela, e os dois se tornam rebeldes contra o sistema. A diferença é que o Winston, em 1984, ele de fato não acredita mais no sistema. Eles rejeitam o sistema. Aqui em nós temos esse casal, nós temos essa rebeldia provocada pelo amor, porém, o que acontece é que o D, ele não deixa de acreditar no Estado único. Ele continua acreditando firmemente no Estado único. Isso é uma situação realmente de grande angústia para ele, de grande dificuldade, né? Ele fica o tempo inteiro em um embate assim interior muito grande. E aí nós percebemos que isso é causado, sim, pela presença da I, né? Mas também ele não consegue se entregar totalmente, ele não é um rebelde completo. Isso vai aparecer muito melhor lá no final, mas eu não posso contar o final para vocês, senão eu vou estragar essa leitura. O que eu quero agora tratar um pouquinho, além de todas essas questões que nós vimos, vejam que aqui, mais uma vez, conforme a gente vai avançando no livro, a gente vai avançando na complexidade da relação entre os dois, né? Então o D está totalmente apaixonado, mas aí é uma mulher que vai e volta, ela não permanece com ele o tempo todo. Ela vai e volta, eles se encontram na casa antiga, e aí a gente percebe uma relação de muita tensão entre os dois. E vejam que isso é algo que realmente vai aparecendo ao longo da narrativa, né? A gente vai percebendo o quanto o D ele vai sendo seduzido pela presença da I, pela ideia de ir contra o sistema, mas ele não queria destruir o Estado Único, mas ele queria estar com ela. Ele amava a I, mas ele também amava o Estado Único. E aí ele começa, então, aqui principalmente, na página 37, quando vocês acessarem o livro, vocês vão ver essa descrição do que eu estava comentando com vocês, dessa visita à casa antiga, aos apartamentos. E aí, o quanto ele vai narrando as coisas como se elas fossem realmente incomodativas. E vamos pensar nesse trecho aqui. Passamos por um quarto onde ficavam pequenas camas infantis. As crianças naquela época também eram propriedade privada, ou seja, na época do D elas já são propriedade do Estado, né? Mas nessa época aqui elas eram propriedade privada. É um jeito minimamente peculiar, né, de dizer que as crianças estavam com a família. Mais quartos, espelhos cintilantes, armários carrancudos, sofás insuportavelmente estampados, uma lareira colossal, uma grande cama de mogno. O nosso atual, esplêndido, transparente e eterno vidro existia ali apenas em formas miseráveis de frágeis janelas quadradinhas. É muito engraçado como a perspectiva do D vai nos levando de fato a perceber que ele tem uma rejeição, né, pelo mundo como ele era antes e um amor pelo mundo como é naquele momento, com esse vidro estéril ocupando todas as coisas.
E bem, a gente vai avançando aí na narrativa e a gente vai entendendo que, de fato, a ideia da liberdade é uma ideia que precisa ser combatida. Uma das principais ideias que aparecem aqui no livro é a ideia de que a liberdade, o mundo só é perfeito quando a liberdade já não existe. Porque o antídoto para o crime é que a liberdade seja igual a zero. É muito engraçado a forma como ele vai colocando essas questões, né? Então, qual é o raciocínio, né? Libertação é impressionante. Quantos instintos criminosos são persistentes na natureza humana. Falo isso com consciência. Criminosos. Liberdade e crime estão inseparavelmente ligados. Como? Bem, como o movimento do aero e sua velocidade. Se a velocidade do aero for igual a zero, ele não se move. Se a liberdade do ser humano for igual a zero, ele não comete crimes. Esse é um raciocínio que depois vai aparecer numa obra muito importante que você certamente conhece, se não pelo livro, pelo filme, que é Laranja Mecânica, né? um clássico do Stanley Kubrick. E vejam que no filme, também no livro, enfim, são basicamente as mesmas histórias, a gente acompanha o Alex, que é aquele protagonista que faz atos muito violentos, e o Estado, então, faz com que ele passe por um tratamento de choque que vai fazer com que ele não seja capaz de cometer atos violentos. Mas quando acontece isso, o Alex também perde o seu livre-arbítrio, ele perde a sua liberdade de escolha. E ele para de cometer atos violentos não por uma escolha espontânea dele, e sim por um efeito do corpo, né, por uma reação programada que faz com que ele não tenha mais liberdade. Isso é um ponto de reflexão muito interessante lá no Laranja Mecânica e que já estava aqui no Nós, né? A gente já tem essa ideia de que, tirando totalmente a liberdade da pessoa, ela vai parar de fazer atos ruins, vai passar a ser um mundo perfeito. Vejam como é sedutora essa ideia, né? A ideia que, de certa forma, um mundo perfeito precisaria ser um mundo sem liberdade. E a partir do momento que se abre a liberdade, então se abre também a possibilidade de erros e crimes. Enfim, a gente vai ter depois, avançando um pouquinho mais, a presença dos números. Eu acho muito interessante, para quem gosta um pouco de exatas, vai se divertir muito lendo esse livro, porque ele faz o tempo inteiro essas relações com raiz quadrada, com números racionais e irracionais, com a própria ideia ali do igual a zero, né? Enfim, várias coisas que vão aparecendo o tempo todo. De fato, muito matemático. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é também, não teremos tempo de ver tudo, porque são muitas coisas afinal, e de fato é um livro que nos desperta muitíssimas reflexões. Mas nós temos aqui, esse momento do livro, eu já estou aqui no capítulo 10, página 61. Tem um determinado momento quando o D realmente se relaciona sexualmente com a I e bebe álcool pela primeira vez na vida, que ele fica totalmente, enfim, é uma experiência supra-humana para ele, né? Uma experiência muitíssimo avassaladora. E é interessante que depois que ele passa por isso, ele tem como se fosse uma espécie de rito de passagem. E ele depois vai se olhar no espelho e ele se percebe como um outro. Esse é um fenômeno muito, muito comum na literatura em geral, que é a ideia do duplo. O personagem, ele descobre que ele não é apenas ele, mas que tem um outro além dele ali. E aí ele começa a entender que o eu verdadeiro dele é o eu controlado pelo Estado único, mas tem esse outro, tem esse desconhecido que ele não sabe exatamente quem é. Vejam, havia dois de mim. O antigo D503, o número D503 e um outro. Antes, ele apenas estendia suas patas peludas para fora da casca. Isso porque tem um momento do livro que o D reclama das suas mãos, porque elas são muito peludas. Então, por isso, a referência às patas peludas. De novo, como algo selvagem, como algo não tão estéril e perfeito quanto o ambiente aí da narrativa que nós estamos tendo aqui. Depois, seguindo então, para fora da casca. Mas agora havia saído por inteiro. A casca estava rachando, estava prestes a se estilhaçar. E o que aconteceria então? Aqui vejam a ideia do estilhaço, né? De novo essa ideia do vidro que vai acompanhar mais uma vez essa imagem. E aí o D entra de fato em crise, porque ele percebe que ele não é só aquele número que estava ali antes, mas ele tem um interior. E depois, avançando na narrativa, tem um momento em que ele vai ao médico, porque ele pensa que ele está doente. Ele vai ao médico, o médico examina ele e aí diz para ele, né, nesse momento da narrativa, olha, D, o seu problema, ele é muito grave e incurável, porque agora você tem uma alma. E essa ideia da alma é vista como uma doença aqui no livro, porque é, de fato, uma coisa que, né, não pode ser
aceita, porque a alma ela abre precedentes para muitas coisas, inclusive a desobediência. Essa vida interior é algo que eles não poderiam ter, né? Então ele é visto como sim alguém doente. E é muito interessante que outra coisa que o Zamyatin faz muito no livro é fazer o tempo inteiro paralelos com aquilo que, enfim, era conhecido na época e nessa época de século XX muito forte, né? Então ele faz paralelos o tempo inteiro com objetos, com imagens, mas ele também se usa muito do imaginário cristão. O tempo inteiro a gente tem relações assim, comparação de ritos que eles fazem aqui com ritos do cristianismo, e também nós temos aqui a ideia, né, de que agora no estado único as pessoas são deuses. Vejam, nossos deuses estão aqui embaixo conosco no escritório, na cozinha, na oficina, no sanitário. Os deuses se tornaram como nós. Ergo, nós nos tornamos como deuses. E a vocês, meus leitores planetários desconhecidos, a vocês chegaremos para tornar sua vida divinamente racional e precisa como a nossa. Essa ideia de que eles se tornaram deuses é uma referência direta ao Gênesis, né? Tem um momento lá do Gênesis em que a serpente está falando com Adão e Eva e ela diz: se provardes do fruto proibido, sereis como deuses. E é um pouco dessa brincadeira que o Zamyatin vai fazendo aqui o tempo inteiro, né? Ou seja, finalmente chegou o progresso, já não é mais necessário esse Deus dos antigos. Agora nós temos o nosso Deus, que é o benfeitor, assim como lá no 1984 nós temos a figura do grande irmão, né, que é essa figura quase divina de domínio. Aqui nós temos a figura do benfeitor, e esse benfeitor é tratado quase como um Deus. E vejam que isso é depois replicado, inclusive, nesses momentos, né, em que já não é mais necessário religião alguma, porque a religião do Estado é o próprio Estado único, não é necessário outra religião além dela. E é muito interessante que os diálogos que nós vamos tendo são diálogos que nos levam à reflexão de que, de fato, o amor é a única coisa capaz de retirá-los desse medo e desse estado total. Inclusive, muitos diálogos da I com o D são assim, né? Em que ela vai tratando e dizendo, então, principalmente aqui a gente tem uma ideia, eles estão falando do nevoeiro, mas obviamente eles não estão falando do nevoeiro, mas sim deles dois, da relação deles, né? E aí, a I nesse momento vai dizer para o D, então amas, tens medo, porque é mais forte do que tu, odeias, porque tens medo, amas, porque não consegues dominá-lo. Afinal, só se pode amar o que não se pode subjugar. E aí eles vão construindo essa relação, que é uma relação de amor, mas que deixa, de certa forma, uma dúvida. Porque a gente não tem total certeza na narrativa se aí de fato ama o D ou não. Ele sim está totalmente apaixonado, mas ela, a gente não sabe se ela não está assim tão apaixonada ou se talvez ela não se está usando dele para destruir o Estado Único, que é um plano que vai aparecer em algumas páginas seguintes. Então, se vocês, enfim, quando vocês pegarem esse livro para ler e forem folheando essas páginas e percebendo tudo que vai acontecendo ao longo da história, vocês vão ir percebendo de fato essa evolução das coisas, né? Eles vão se encontrando, o D vai entrando em um estado cada vez mais abalado, até que existe aí um momento de clímax da história em que eles estão planejando destruir o Estado Único. Como? Não direi, vocês vão ter que ler. Se eles conseguem, também não direi, vocês vão ter que ler esse livro até o final. Mas é muito interessante, e para ir terminando a nossa reflexão, como esse livro, aparentemente, né, fantástico, uma ficção distópica da década de 20, e coisas tão absurdas como uma nave espacial, né, nesse momento em que ainda não se pensava nisso. É muito interessante que esse livro acaba, sim, revelando muitas coisas e muitos aspectos dos nossos dias. A gente poderia pensar primeiro, obviamente, no número de registro, por mais que aqui eles tenham só um número, todos nós também temos um número. Você também é um número no Estado, né? No governo, na sociedade. E é interessante como isso vai aparecendo aqui. E outro ponto que me intriga muito dessa leitura é a ideia da privacidade. E do quanto, vejam que aqui a perda da privacidade, ela se dá por meio dos vidros, né? Dessa vigilância. Lá em 1984, as telestelas são o reflexo dessa perda de privacidade. Porém, quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente também consegue vislumbrar uma perda de privacidade cada vez mais crescente. Por quê?
Nós temos muito mais vidros, vocês concordam comigo? A tendência agora das novas casas e apartamentos são vidros muito amplos, vidros enormes, janelas enormes, o que é muito bom, todo mundo quer ter uma vista bonita, né, e ter luz solar, etc. Mas ao mesmo tempo, a gente também acaba tendo esse paradoxo de que quanto mais aberto está a minha casa e mais eu vejo fora, mais as pessoas de fora veem o que está dentro também. E a ideia das telas, né? Afinal, a nossa geração totalmente informatizada, a nossa geração online, acaba expondo da sua vida muito mais do que antigos da década de 20 poderiam pensar, né? Hoje a gente consegue ver pessoas de pijama acordando, muitos vídeos assim, e a gente pensa que, né, isso era algo impensável alguns poucos anos atrás. Isso para não citar muitas outras coisas que acabam aparecendo, né, de forma online e que são de fato uma violação de privacidade. E se a gente pensa na ideia da cidade, vejam que até a arquitetura parece que vai copiando um pouco aquilo que está previsto aqui em nós. Porque aqui a gente tem uma cidade quadrada, cheia de vidros, acinzentada, com árvores estratégicas. Qualquer semelhança com a arquitetura contemporânea não é mera coincidência, né? Porque de fato a gente vê uma tendência na arquitetura contemporânea de ser assim, uma tendência de que as casas sejam cada vez mais cinza, mais quadradas, mais cheias de vidro, com plantas, digamos que plantas domesticadas, né? A gente não tem mais aquelas árvores gigantescas estragando calçadas, né? A gente tem tudo muito planejado, o que tem seu lado bom, mas que também acaba assemelhando muito a nossa sociedade com esse entorno do nós. E claro, esse livro não serve só para a gente pensar sobre controle e estados totalitários. Esse livro também nos serve para pensar um pouco sobre a força do amor, sobre importância da vida interior, da nossa interioridade, daquilo que nos torna humanos e distintos de qualquer outra pessoa. O que, afinal, é totalmente distinto em mim e que outra pessoa não pode ser igual. E como isso é fundamental para que a nossa vida, de fato, seja completa, né? Aqui a gente vê, de certa forma, indivíduos amputados, porque eles não têm a capacidade de ser plenamente humanos. E na nossa vida a gente pode, depois dessa leitura, também começar a pensar sobre isso. Será que eu estou vivendo plenamente a minha humanidade ou eu também estou, em algum aspecto, amputada, seja pelo que for, de controle ou de... não um controle externo, mas às vezes aquilo que a gente permite, né, que aconteça conosco. E vejam, além disso, para fechar realmente agora no final a nossa reflexão, a gente também tem a presença das máquinas, né? Do indivíduo quase como uma máquina. E por mais que aqui não seja uma narrativa futurista, do tipo Eu, Robô, em que a gente tem os robôs andando por aí, a gente consegue perceber sim esse diálogo, esse homem-máquina que vai aparecendo aqui, tratado totalmente de forma despersonalizada e que nos assusta pensar que talvez isso chegue a ser realidade em alguma medida, em algum momento da humanidade, né? Tomara que não. Quero que você deixe aqui embaixo sua opinião, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o livro Nós, para saber o final. Você pode adquiri-lo, se ainda não o fez, pelo Clube de Literatura Clássica, ou enfim, se você leu ele em outra edição também, nos conta aqui nos comentários o que você achou desse livro, o que você achou dessa história e o que você acha. Será que algum aspecto do Nós ele pode ser replicado nos dias atuais? Ele pode vir a se tornar realidade ou não? Conta pra gente e a gente se vê na próxima leitura.